Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura bíblica diária, livro de Mateus, capítulos 14, 15 e 16. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Heródias, a esposa do irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Heródias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados. Ordenou o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: Só temos 5 pães e 2 peixinhos. Pois tragam para mim. Jesus disse. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos seus discípulos e eles distribuíram aos povos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem ao barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu num monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 6 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoravam Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: Respeite seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isto a Deus, então não preciso ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos? Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos.
Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca o que torna a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Sabe que os fariseus ficam escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: Toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: Explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: Vocês também ainda não entenderam. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Manda essa mulher embora, pois está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados a seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam ele. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos seus discípulos, e eles distribuíram ao seu povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os seus discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que lhe fizesse algum milagre, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: De tardinha vocês dizem: Vamos ter um bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã cedo dizem: Vai chover, porque o céu está vermelho, escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com a fermenta dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês, ainda não entenderam? Não lembra dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta.
E vocês, que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Amém? Eu te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.